Olá, estamos de volta para mais um bloco sobre pensão por morte. Como eu já havia alertado, é um benefício que ficou extremamente complexo após a reforma da Previdência, por isso nós estamos vendo com o mais vagar possível para que não fique nenhum tipo de dúvida na sua cabeça. Combinado? Então, continuando a falar sobre a pensão por morte. Volta aqui para a tela. Lembrando que nós continuamos no âmbito da emenda 103, especificamente o famigerado artigo 23. Mas agora ele não traz nada de muito relevante. Parágrafo 7º diz que as regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta emenda constitucional poderão ser alteradas na forma da lei para o regime geral e para o regime próprio. O que ele está dizendo aqui? Olha, se você quiser mudar alguma coisa na pensão, não precisa fazer emenda constitucional, não, tá? Pode alterar por lei, beleza? A Constituição está dizendo, isso aqui não precisa ser alterado por outra emenda, poderia ser alterado pela legislação. Tranquilo? Ótimo. Aplicam-se as pensões concedidas aos dependentes de servidores dos estados, do DF e dos municípios, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência. Está dizendo o seguinte, o óbvio, olha, nos estados eu continuo aplicando a legislação que estava em vigor antes, não só nos estados, na União também. Então, meio que sem sentido esse dispositivo aqui. Quem conseguiu direito à pensão antes da reforma é a legislação da época, óbvio, né? Sem grande dificuldade. Voltando à Lei 8.213, analisando os dispositivos que permanecem em vigor. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependentes só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. Corta para mim. Uma coisa é o sujeito se achar dependente, mas naquele momento não ter a documentação. Aí ele tem que entrar com uma ação judicial, é tudo aquilo que nós já vimos no bloco 1. Aqui, o cara tem a condição de dependente, mas por alguma razão ele não se habilita à pensão. Deixou 2 filhos, só um filho pediu a pensão e o outro, sei lá, o outro não apareceu a pedir a pensão. O que a lei diz? Olha, se tem 2 filhos e apenas um apareceu, eu dou a pensão para esse que apareceu. A concessão da pensão não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente. Simples, sem problema. Então a Previdência não pode ficar refém de quem não vai pedir a pensão. Não pediu? Ótimo, eu dou só para quem pediu. Tranquilo? E se ele vier a aparecer? Bom, aí quando ele aparecer, o reflexo é dali para frente. Mais uma vez a redação do dispositivo. Corta para cá. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. Então, o primeiro apareceu, recebe tudo. Aí aqui apareceu o segundo, aí aqui eu divido. A partir dali é que surtirá efeito, beleza? Parágrafo 1º. O cônjuge ausente. Quem é o cônjuge ausente? O cara é casado, mas não vê a mulher há muito tempo, porque se separaram de fato, sei lá. Um dos dois foi embora, tá? Mas não formalizaram a separação. Oficialmente eles estão casados, mas um não sabe do outro. Aí um morreu, o outro aparece para pedir a pensão. Eu já vi, na prática. O cara não via a mulher desde a década de 50. Ele morreu, ela apareceu. Para quê? Para pedir pensão. Mas vamos lá. O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. Então o cara no papel é casado, não vê a ex há 30 anos, e aí ele já tem um casinho novo aí e tal, mora com a nova, e aí morreu. E aí, pelo fato dele ser casado, não vai impedir que esta atual companheira peça a pensão. É o que diz a lei.
O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. Beleza? Parágrafo 2º. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão concorre em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso 1. Não é bem igualdade de condições não, porque é muito comum o juiz falar assim, ó, paga essa pensão alimentícia para sua ex por 3 anos. Se 1 ano depois o cara morre, ela só vai receber pelo tempo remanescente ou se um outro motivo de cessação da condição de dependente acontecer antes. Tranquilo? Então essa igualdade de condições aí não seja lido exatamente como está escrito, não. Eu agora vou seguir a ordem judicial. Ah, era para pagar só 3 anos? 1 ano ele estava vivo, só tem que pagar mais 2 anos. Eu só vou pagar esses 2 anos. Tranquilo? Na hipótese de o segurado falecido estar na data do seu falecimento obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito. Então, quando ele morreu, ainda tinha que pagar mais 2 anos. Esse é o prazo. A não ser que incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Ah, tipo o quê? Ah, tipo... a mulher morreu antes. Morrer é hipótese de perda da condição de dependente. Tranquilo? Show de bola. Rateio. Aqui tem alteração, tá? A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, é rateada entre todos. Isso aqui ainda vale. Agora, o que não vale mais? Isso. Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. Isso está revogado. Como assim revogado? De novo, parágrafo 1º do artigo 23 da emenda 103. As cotas por dependentes cessarão com a perda dessa qualidade. Então não reverte. A nova modalidade aqui diz que não reverte mais. Então, parágrafo 1º do artigo 77 simplesmente está o quê? Revogado. Cessação da pensão. Quando que a pensão termina? Estamos na lei 8.213 de 91, tá? Se o pensionista morrer, óbvio, aí cessa a pensão daquele pensionista, né? Agora, especificamente para filho, ou pessoa equiparada, ou irmão de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, perde a condição de dependente, a não ser que ele seja inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Agora, o pulo do gato. Emancipação não está aqui. Não está a emancipação. Tinha que estar aí. Emancipação, mas não está. Então, se o cara já recebe a pensão e se emancipar, ele não perde a pensão, porque não está escrito aqui. Por incrível que pareça. Não, professor. Não, para tudo. Volta aqui para mim. Filho não emancipado. Está lá no artigo 16. Exato. O pai está vivo. O filho, para ser dependente, não pode ser emancipado. Se o filho se emancipar e o pai morrer, ele não tem direito a pensão, porque é filho emancipado. Agora, o pai morreu, o filho não é emancipado, está recebendo a pensão. E agora ele se emancipou. Bom, agora que ele emancipou, vem para cá, corta para cá. É aqui que tinha que estar escrito emancipação. Como não está escrito, beleza, então é o seguinte... Aqui está a morte do segurado, tá? Colocou para jogo a emancipação antes da morte do segurado, já era, perde a condição de dependente. Agora já está recebendo a pensão e ocorre a emancipação. Ok, vai continuar recebendo a pensão. É uma maluquice, mas esqueceram de colocar. Fazer o quê? Ok? Agora, para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez.
Se por acaso a Previdência descobrir que não tem mais invalidez na história, pronto, perde a pensão. É a hipótese de cessação da pensão. Pelo decurso do prazo do recebimento da pensão, só vale para cônjuge, companheiro ou companheira, né? Aquela história do velhinho, caso com a novinha, aí o velhinho, pum, morre, a novinha recebia a pensão pro resto da vida. Acabou essa história, tá? Agora é o seguinte, o cara morreu, qual é a idade do cônjuge? Ah, novinha, tem 17 anos. Ah, é? Menos de 21? Então vai receber por 3 anos. Agora, se tiver de 21 a 26, por 6. 27 a 29, por 10 anos. De 30 a 40, 15 anos. De 41 a 43, 20 anos. Se tiver 44 anos ou mais, aí sim a pensão é vitalícia, beleza? Então essa é a tabela para cônjuge companheiro. Mas para a gente utilizar essa tabela, tem que provar 2 anos de casamento e 18 contribuições. Aí sim a gente vem para essa tabela, tranquilo? E se não tiver os 2 anos ou não tiver 18 contribuições? Bom, se não tiver, aí só recebe por 4 meses. Mas reforçando, isso é só para cônjuge, companheiro ou companheira. Deixa eu voltar para cá, tá? Vamos lá então. Se o cônjuge ou companheiro for inválido ou com deficiência, aí é maldade. Aí não tem tabela. Recebe enquanto for inválido ou deficiente. Agora, se cessar a invalidez do cônjuge ou companheiro, eu volto para a tabela. Ah, então vamos lá. Quanto tempo ela tinha? Ela tinha 35 anos, mas ela era inválida, a esposa, né? Ah, então ela vai receber enquanto for inválido. Beleza, só que acabou a invalidez. Como é que faz? Bom, é o seguinte. Com 35 anos, a pessoa recebe 15 anos, se ela não fosse inválida. Mas durante a invalidez, ela recebeu por 10 anos. Cessou a invalidez? Cessou. Então volta para a regra antiga. Na regra antiga, ela teria direito a quanto? A 15. Já recebeu 10. Após a cessação da invalidez, ela recebe mais 5 anos. Seria 10 mais 5 anos. Completando o quê? Os 15 anos que ela teria direito. Tá? Beleza? Mas apenas se ele tiver 18 contribuições e 2 anos de casamento na data do óbito. Não tiver isso, cessou a invalidez, ó, seria por 4 meses. Mas, professor, ela durante a invalidez, ela recebeu durante 3 anos. Ótimo, recebeu mais do que teria direito. Ah, durante a invalidez, ela recebeu 17 anos. Ótimo, recebeu mais do que ela teria direito. Não tem problema, ela não precisa devolver. Então, aqui é a hipótese, no caso de cessação da invalidez, para cônjuge ou companheiro. Beleza? Ótimo. Então, estão aí as 2 regras, né? Se você tiver 2 anos de casamento, 18 contribuições, vai para a tabela. Cônjuge e companheiro. Se você não tem 2 anos ou não tem 18 contribuições quando o segurado morre, aí cônjuge e companheiro recebe apenas por 4 meses. Beleza? Então sim, né? Se tiver 2 anos de casamento, união estável, se tiver também 18 contribuições, a gente aplica essa tabela. Beleza? Agora eu sempre vou precisar de 2 anos de casamento, de 18 contribuições? Não. Se a morte do segurado, se a morte dele for decorrente de acidente de qualquer natureza, ou doença profissional ou do trabalho, aí a gente dispensa a necessidade de comprovação de 2 anos de casamento e 18 contribuições. Vai direto para a tabela, ou se a pessoa é inválida, recebe pela condição de invalidez. Tranquilo? Então aqui é uma hipótese que nós vamos dispensar aqueles requisitos. 2 anos de casamento e 18 contribuições. Tá vendo essa tabela aqui de idade? Ela não é estática, ela é dinâmica, porque de acordo com o parágrafo 2º B
Decorridos 3 anos, isso é de 2015, então desde 2018 aquela tabela poderia ser revista de acordo com a expectativa de sobrevida da população brasileira. Então a qualquer momento, isso aqui pode virar 22 a 27, isso aqui pode virar 28 a 30, esse 44 aqui pode pular para 45 anos. Vai depender da expectativa de vida do brasileiro. Aí aquela tabela pode ser revista, tranquilo? Aí, quando o último pensionista perder a condição de pensionista, o que acontece com a pensão? Fim. A pensão simplesmente acaba. Beleza? Bom, aquelas 18 contribuições. Se o cara é servidor público e vai para o regime geral de previdência social, eu posso somar, tá? O tempo de contribuição dele aqui com o tempo de contribuição dele aqui, é o que diz o parágrafo 5º. O tempo de contribuição a regime próprio de previdência social será considerado na contagem das 18 contribuições mensais de que tratam as alíneas B e C. Tranquilo? Lei 13.183 introduziu aqui o parágrafo 6º ao artigo 77, trazendo uma importante novidade, tá? No caso de dependente com deficiência intelectual, mental ou com deficiência grave, que é diferente de invalidez, se o dependente for um deficiente, o exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de MEI, microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão. Corta para mim, digamos que o dependente tenha síndrome de Down. Beleza, ele é dependente, ele vai receber a pensão. Ainda que ele comece a trabalhar, ele não perde a pensão. É uma forma de inclusão das pessoas com deficiência e está estampado na nossa legislação a autorização para que ele trabalhe. Beleza? Volta para cá, vamos continuar. Acumulação de benefícios. Bom, a acumulação de benefícios é tema do artigo 124 da Lei 8.213 de 91, tá? Mas o artigo 24, ele trouxe uma nova roupagem para este tipo de acumulação. Porque antigamente você pegava a pensão mais pensão e você tinha 2 pensões. Agora não. Agora eu tenho que restringir o valor do benefício menor, tá? Aí é uma conta relativamente complexa que nós vamos deixar para uma outra aula, tá? Já que o tempo desta está esgotado. Mas já deixo o convite para você assistir a próxima aula, onde nós vamos liquidar essa parte de pensão por morte. Até lá, um forte abraço.